paz do Senhor, cumprimento a todos os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deixa uma palavra para a vossa meditação. Aqui é o missionário Jackson Cairo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, que está escrito: Porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o nosso Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, ou com essas palavras. Amados irmãos, quero trazer uma palavra para você que está cansado, você que está debilitado, quase que perdendo as esperanças. Paulo, ele traz uma mensagem escrevendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele está dizendo: o teu sofrimento terá um fim. A tua vida de perseguição na terra é transitória. Ele está dizendo: teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem um amanhecer de Deus para a tua vida. Tem um amanhecer de Deus para a igreja. E este amanhecer, não digo do sol que aparece pela manhã, mas eu digo acerca do arrebatamento. A noite em que vivenciamos é um momento de tribulação, de tristezas, decepções e angústias. Mas ele nos deixa uma palavra de conforto para que anunciemos a volta do Senhor até que ele venha. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, ele fala de algo muito interessante acerca destas palavras e destas coisas. Aleluia. Algo muito importante. Algo que eu louvo a Deus pelas palavras. Há poucos dias eu ouvi alguém dizer: conheço a Bíblia, mas não creio no arrebatamento. E eu me perguntei, e eu respondi àquela pessoa, eu disse: como você não crê no arrebatamento? Você já leu a palavra arrebatamento na Bíblia? Sim, já. E eu disse: você sabe o que significa? Não. Eu disse: arrebatamento significa arrancar com violência. E que tipo de violência? Estará o avião nos ares e o piloto, que é servo do Senhor, será arrebatado. Aquele avião vai cair. Estará o avião nos ares, algumas pessoas, crianças, mulheres e homens vão desaparecer. Há uma violência. A família vai querer saber onde é que está o parente. O filho vai querer saber onde é que está a mãe vai querer saber onde é que foi o filho. O pai vai querer saber onde é que está a esposa vai querer saber onde é que está o marido. Que violência é essa? É quando a mãe está amamentando o seu filho, aleluia, e ele vai desaparecer do teu colo. Que violência é essa? É a mãe e o pai conversando com o filho no ventre. Ele está ainda no ventre da mãe, sendo gerado, ele está conversando com ele, e ele tão somente vê, ou ela tão somente vê a tua barriga murchar. Por quê? Ele foi arrebatado. Uma realidade bíblica. Certo dia uma mulher gritou ao nosso Senhor Jesus: bem-aventurados os peitos que te amamentaram. Ele disse: melhor dizer, mulher, bem-aventurado
aquela que nunca deu à luz, aquela que nunca gerou. A Bíblia diz: se ouve-se uma voz em Ramá, é Raquel que clama pelos seus filhos. Imagine você, mãe, imagine você, pai, brincando com seu filho. Quantas vezes você já pegou o seu filho, jogar ele para cima e está ali brincando e ele rindo, e o seu filho sorri na sua frente e você ir para pegá-lo e você não pegar mais, porque ele desapareceu num abrir e fechar de olhos. Imagine você brincando de pique-esconde com o seu filho, e quando você procurar o seu filho, você não sabe, você não encontra onde é que está o seu filho, você entra em contato com a polícia, e a notícia que você vai ver, os telefones vão estar ocupados. Porque famílias inteiras em peso, em desespero, eu quero saber onde é que está meu filho, eu quero saber onde é que está meu esposo, ele desapareceu, minha filha desapareceu. Vão perguntar. O desespero de algumas pessoas. Mas aqueles que conhecem o Evangelho vai dizer: foi a igreja que foi arrebatada. É a palavra profética que se cumpriu. E Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Missionário, como pode consolar uns aos outros com essas palavras, sendo que traz angústia e vai trazer angústia e tristeza a muita gente? Mas, irmãos, esta palavra é uma palavra de despertamento. Se trazer angústia para um e para outro, o que eu sei que vai trazer, você sabe que vai ficar muita gente por aí, até você mesmo crente, está arriscado em ficar. Por quê? Porque diz a Bíblia: seguir a paz uns aos outros e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O que você tem assistido? O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? O que você tem feito? O que você tem feito para desagradar o seu irmão? O que você tem feito? Eu não estou falando em desagradar em pai e mãe. Porque diz a Bíblia que aquele que agradar o seu pai e a sua mãe e não agradar a Deus, aí está complicado. Missionário, mas a Bíblia diz: honrar pai e mãe para os seus dias sejam prolongados na terra. Mas diz a Bíblia que aquele que não abandonar pai e mãe, irmãos e irmãs, filhos e filhas, esposo e esposa, pelo reino de Deus, a Bíblia diz que ele não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. O que você tem feito para agradar o Senhor? O que você tem feito para seguir em paz com o teu próximo, com o irmão da igreja? Ei, bondade não leva ninguém para o céu, não. Tem muita gente bonzinho aí, mas não tem vida com Deus. Tem muita gente bonzinho aí, mas não tem uma vida de santificação, uma vida de paz com o teu próximo. Só sabe machucar as pessoas, só sabe ferir, só sabe brincar, só sabe... É isso que ele sabe fazer, e a Bíblia diz que aquele que magoa o seu irmão, ele é considerado um assassino também. Cuidado, porque uma palavra que você disser pode desviar alguém da igreja, e o Senhor vai cobrar de você.
Uma palavra maldita pode matar uma alma e o Senhor vai cobrar de você. Conheço um pastor amigo meu, pastor Rondei Santos. Na época, ele subiu o monte ali em Governador Valadares, no Santo Agostinho. E ele não era pastor, ele era apenas um irmão. E Deus, pela misericórdia, libertou ele ali daquele monte. Quando certo dia, um certo irmão, que eu não vou dizer o nome, virou para ele e disse assim: Deus não está ouvindo a sua oração. Irmãos, aquilo foi como uma faca. Com uma semana, o pastor Rondei Santos, que era um irmão de igreja, ele desviou dos caminhos do Senhor. Mas eu sempre indo ali na casa dele e dizendo assim: missionário Jackson, me ajuda. Ele dizia: missionário Jackson, eu preciso levantar novamente, eu quero levantar, mas não tenho força. Irmãos, eu estava consagrando um vidro de azeite, o Senhor me disse: esse azeite é meu. E um dia eu fui expulso de casa. E quem me socorreu foi o pastor Rondei Santos, que na época não era pastor. Mas eu já era missionário. E com uma semana eu fiquei ali, eu esqueci aquele vidro de azeite. Falei, depois eu pego. Faltou o óleo da cozinha. Ele olhou aquele vidro de azeite consagrado e ungido. Fez a comida com aquele óleo. Dentro de poucos dias ele voltou para a igreja. E hoje é pastor presidente da Assembleia de Deus Avivada ali no bairro Palmeiras, em Governador Valadares, Minas Gerais. Deus é fiel. Graças a Deus. Eu louvo a Deus. Mas como pode uma pessoa não crer nestas palavras? Como uma pessoa pode dizer que tem a Bíblia como regra de fé e não crer nestas palavras? Paulo disse: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, de imortalidade. Olha o que Paulo disse em Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. A partir do versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mistério é algo que não é revelado. Mistério é algo oculto. Mas Deus revela os teus mistérios aos teus servos. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que revelaste essas coisas a sábios e a pequeninos. Aleluia. A Bíblia diz em Amós 3:7 que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos e os teus profetas. O profeta Daniel disse: Deus revela o oculto e o escondido. Então, se você busca, se você ora, se você pede a Deus, Ele te revela. E isso está aqui, o Paulo disse: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele disse: uma exceção vai dormir, mas a outra não. Mas eu tenho uma palavra profética: todos nós seremos transformados. No momento, abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você, com este corpo de Adão, do primeiro Adão, você, com essa mente de Adão corruptível, com esse corpo corruptível, terá um corpo semelhante ao de Cristo. A Bíblia diz: não sei como ele é, mas assim como ele é, o veremos e saberemos, e nós seremos semelhantes a ele.
E olha que ele disse mais: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. A sua mente. A sua carne. Que sempre erra, que sempre falha, que sempre está pensando alguma coisa errada, que sempre, às vezes, maquina mal. Porque diz a Bíblia que vós sois maus, que você for bom, meu filho, está difícil. Porque bom é só Deus. Quer ver que você é mau? Deixa o teu inimigo machucar. A pessoa que te afrontou essa semana machucar na outra semana, que você vai dizer: bem feito, isso foi Deus. Então você é mau. Então você é mau. Quer ver que você é mau? Deixa a pessoa que te humilhou hoje porque você não tinha nada, e a semana que vem Deus te levantar e você ficar por cima da carne seca com tudo. Carro, ou você vai passar na frente dele, não vai dar nem carona. Você vai falar assim: me humilhou um dia, olha eu aqui, ó. Você é mau. Mas a Bíblia diz que isso que é corruptível, louva a Deus por isso, porque isso que é corruptível se revestirá de imortalidade, o meu corpo mortal de imortalidade, até o meu nome será mudado. E ele disse: porque convém que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O seu trabalho não é em vão. Ainda que lhe custe lágrimas, ainda que lhe custe amigos, ainda que lhe custe a saúde, ainda que te custe a família, saiba de uma coisa: o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.